Olá, boa noite. A redação do Enem deste ano teve como tema a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Um tema super atual, especialmente no Brasil, que passou por eleições em outubro. Em todo o mundo cresce a preocupação com o controle e as escolhas feitas por máquinas e robôs e como isso pode influenciar a vida das pessoas conectadas e não conectadas também. Eu sou Luiz Henrique Freitas e o Rede Mídia começa agora. Bom, e para analisar o tema do Enem e fazer um paralelo com as eleições deste ano, está aqui no estúdio Alexandre Ateniense, advogado especialista em Direito Digital, que acaba de lançar um manual do Direito Eletrônico Digital, com 108 perguntas respondidas, 118 perguntas respondidas. Daqui a pouquinho a gente vai falar do seu manual, mas eu queria começar, Alexandre, falando do tema do Enem. Tudo a ver com o Brasil. Acho que foi um tema, assim, todos os especialistas que analisaram as provas neste domingo disseram, poxa, tudo a ver, né? Tudo a ver, a gente só ouve falar nisso. É extremamente contextualizado, sem dúvida alguma, sobretudo porque o brasileiro, no meu ponto de vista, ele ainda não tem uma cultura para poder zelar pelos seus dados pessoais e muito menos para poder entender o quanto que esses dados são relevantes para quem tem o poder de manipular os algoritmos na internet. Então, acho que caiu muito bem, porque é hora da gente despertar um pouco mais para essa situação. Eu considero o brasileiro, de modo geral, muito ingênuo em termos de não zelar pela sua esfera de privacidade, pelos seus dados pessoais, que a gente já sabe, isso forma o petróleo da internet atualmente. Então, as empresas já estão de olho nisso, afinal de contas, quando você vê Google, Facebook, o que é essas empresas? Qual é o objeto dessas empresas? Marketing digital. Então, o marketing digital cada vez mais avança, com o uso de algoritmos para poder conhecer cada vez mais o perfil de pessoas, perfil de hábito, perfil de consumo, de preferências, por faixas etárias, por localidades, por sexo, por qualquer tipo de situações que o classifica de uma maneira que a gente chama dos dados sensíveis, né? Aqueles dados que podem eventualmente, se mal utilizados, causar certos danos às pessoas. E é hora da gente começar a despertar para isso, porque nós tivemos agora, no meados de agosto, uma sanção de uma lei de proteção de dados, que certamente vai dar ao brasileiro uma cultura que ele não tem, que é de saber como se proteger do uso não autorizado, não consentido dos seus dados pessoais. Pois é, essa lei de proteção de dados, ela foi sancionada em 15 de agosto, né, de 2018. E vai entrar em vigor em 15 de janeiro de 2020. Esse tempo aí, um ano e meio, é para as empresas se adequarem ao que essa lei diz. Exato. E aí a pessoa vai ter mais segurança dos dados? Como é que isso vai mudar a vida de empresa e das pessoas que usam a internet? Bom, Luiz, a lei ela se baseia em alguns princípios fundamentais. O primeiro dele é o consentimento, ou seja, ninguém pode, qualquer empresa que coleta, que trata dados para fins econômicos, inclusive pode até ser pessoa física também, que coleta dados de terceiros para fins econômicos, está sujeito à lei. E para que esteja sujeito à lei, as pessoas vão ter que obedecer o seguinte procedimento, no caso, as empresas. Primeiro, consentimento. Então, o consentimento tem que ser transparente, explícito, não pode ser velado por analogia, etc. Então, várias... Não é aquela letrinha pequena que vem na telinha, você concorda em ceder o seu dado, não, tem que ser uma coisa, poxa, você tem que enxergar aquilo e saber o que você está fazendo. De forma transparente e de forma bem objetiva, sobretudo para poder saber o seguinte, eu vou estar coletando de você os dados X, Y, Z, por exemplo. E mais, a finalidade para qual esses dados vão ser utilizados. Hoje todo mundo é omisso em relação as empresas que tratam os dados são omissas em relação à finalidade. E daí nasce um negócio gigantesco que é de usar os dados coletados para uma finalidade X para poder usar numa campanha de marketing, por exemplo, que não havia sido sequer comunicada para o titular desses dados. Então esse é um problema muito sério, né? E ao mesmo tempo também prover ao titular dos dados mecanismos que antes não existiam, que a qualquer momento ele pode requisitar para quem vai controlar os dados dele, quais são esses dados pessoais que estão sendo tratados por determinada empresa. E se ele não consentir,
ou se ele revogar o consentimento a qualquer tempo, a empresa será obrigada a fazer a remoção desses dados. Imagine você que, se for fazer um negócio com uma operadora de telefonia celular, deixou de ser cliente, por que esse dado tem que continuar? Por que seu dado pessoal tem que continuar lá? Então você pode pedir para remover, porque você não tem mais interesse nenhum, porque o negócio com essa empresa terminou. Então, são vários aspectos procedimentais, obrigacionais, que antes nunca foram levados em consideração e que geram um dever de casa considerável para as empresas que fazem tratamento de dados pessoais, sobretudo aquelas que o negócio está voltado para banco de dados pessoais. Parece muito tempo, mas não é. Se a gente for considerar, hoje nós estamos com 1 ano e 4 meses, e chega final do ano, aquela história toda, é praticamente 1 ano, e é muita atividade interna para se adequar, e sobretudo convém registrar que as penalidades são muito altas. Essa lei de proteção de dados ela já está em vigor em outros países. Tem funcionado lá fora? Muito. Eu posso dizer que o fator que, de certa maneira, impulsionou bastante a aprovação, a sanção da lei aqui no Brasil foi o fato de que, dia 25 de maio desse ano, entrou em vigor na Europa o que a gente chama de GDPR, que é a lei europeia, que em substituição à anterior que já existia, no qual essa lei foi a que inspirou o legislador brasileiro a seguir no mesmo caminho, ou seja, mais ou menos com os mesmos preceitos. O Brasil, com isso, se alinha a mais de 100 países que já tinham lei de proteção de dados pessoais, inclusive aqui na América Latina, Argentina, Uruguai, Chile já tinham, Colômbia. E por isso já era hora da gente realmente não ficar à margem. E eu que trabalho com direito digital todo dia, lido com problemas, eu vou te dizer, essa era a grande lacuna que existia em termos de regulamentação para poder dar mais tutela para o cidadão brasileiro em relação à sua privacidade, à esfera dos seus dados pessoais. Voltando aqui um pouquinho para o Enem, então, voltando aqui no tema do Enem, que foi esse controle, essa preocupação dos especialistas, de quem fez a prova, com o controle de dados e com as máquinas e os robôs pensando e fazendo conexões e divulgando o que você tem que pensar, o que você tem que agir, está mais ou menos nessa linha. Por exemplo, o Enem, para quem não conhece, para quem nunca fez, ele tem textos de apoio para o estudante fazer o texto dele. Então, você tem 2 ou 3 textos de apoio. Por exemplo, o texto 1 do Enem desse ano, de domingo passado, diz o seguinte: a filtragem das informações feitas pelas redes sociais e filtros de busca pode mudar a maneira de pensar. Aí que vem o problema. Existe uma ilusão de liberdade de escolha que muitas vezes é gerada por algoritmo. O algoritmo é que fez aquela ideia. Isso, e normalmente a gente não sabe com muita clareza qual é o critério que essas pessoas que dominam o algoritmo optaram para poder fazer o direcionamento desse conteúdo. Então, posso dizer que conteúdos políticos durante a eleição no Facebook não tiveram grande alcance. E lembrando que, para ter alcance, ou seja, para que muitas pessoas possam visualizar aquele conteúdo, o que está acontecendo? O Facebook, por exemplo, exige que se pague para poder aumentar. Então, as regras em relação a esse direcionamento de conteúdos para poder atingir uma determinada faixa de pessoas, ou sexo, ou localidade, elas não são claras. E cada vez mais elas vão ficando restritas para que, em contrapartida, quem domina a arquitetura da internet, quem gerencia as redes sociais, possam lucrar com a venda de impulsionamento, que inclusive foi uma das novidades permitidas pelo TSE ao longo dessa eleição. Pois é, daqui a pouco a gente vai falar da eleição, vamos voltar aqui para o Enem. O texto 2 do Enem diz o seguinte: os gigantes da internet fazem a filtragem de dados que é transmitida por um exército de robôs e moderadores de empresas asiáticas. Toda a informação que é divulgada no mundo vão para as empresas asiáticas e uma máquina que vai decidir o que vai ser lido e o que não vai ser lido. Então, quer dizer, você colocou uma ideia e você acha que aquilo vai ser lido, mas talvez não vai ser lido, porque quem vai decidir é um robô lá da Ásia. Na verdade, isso tudo revela o quê? Que nós estamos a cada vez mais nos valendo da inteligência artificial. E o que é a inteligência artificial? São softwares que a gente chama de softwares que têm um poder cognitivo, ou seja, a partir de grandes volumes de dados, os softwares processam esse volume imenso de informação e trazem suporte para a tomada de decisões. Então, na medida que você consegue fazer com que esses softwares cognitivos usem um recurso que a gente chama de machine learning, que é um recurso da
de computação para poder fazer com que a máquina, à medida que vai processando dados, gere cada vez mais aprendizado, ela vai conseguir ter mais acurácia, mais assertividade em relação às perguntas que você vai querer jogar, inclusive não mais em termos de palavras-chave, são perguntas que a gente chama semântica, é pesquisa semântica, ou seja, você monta uma frase e a máquina processa rápido e te responde com muito mais acurácia, porque ela teve condições de processar rapidamente milhões de informações. Então, eu não acho que a máquina vai substituir o ser humano. Eu acho que a máquina, cada vez mais, ao processar o que a gente chama de Big Data, ela vai dar mais suporte para que a gente possa tomar decisões dentro daquela iniciativa que a gente gostaria de alcançar. Você está falando que é um lado muito positivo, que as máquinas e os robôs estão sendo preparados, mas a mediação humana, como é que fica nesse processo? Ela fica para tomada final de decisão, no meu ponto de vista. Eu acho que... será que a última posição vai ser mesmo Depende. Ou da máquina? A máquina que vai definir depois desses algoritmos todos? Eu acho que a máquina vai, em alguns momentos que as decisões foram meramente operacionais, certamente a máquina vai prevalecer. Agora, tem decisões, por exemplo, onde se prevalece o bom senso. A máquina não tem bom senso. Não tem bom senso. Nunca vai ter um bom senso, nunca vai ter então, experiência, essas conexões todas que o cérebro humano faz, nunca vai... Sensibilidade, a gente vai chegar nunca. Então, assim, eu sou árduo defensor do seguinte, para mim, o futuro da inteligência artificial é o somatório dos talentos que o software de inteligência artificial tem com o talento do ser humano de ter vamos dizer, essa avaliação, esse sentimento, essa perspicácia, essa junção desses dois talentos é que vão fazer com que as coisas sejam diferentes, mas não totalmente substituir o ser humano, acredito que não, porque nós temos características melhores do que as máquinas e as máquinas têm características melhores que os nossos seres humanos. Para mim, o ideal é a junção desses dois talentos. Pois é, eu acho que esse tema do Enem, ele tem tudo a ver porque jogou isso no colo dos estudantes, aí, de milhões de estudantes no Brasil inteiro, e está na imprensa hoje, né, ontem e essa semana toda, até domingo que vem, que vai ter a segunda prova. Então é um tema que, assim, tomou conta do país, já tomava, agora caiu na prova do Enem. Eu acho que as escolas vão estar discutindo muito isso e é importante preparar os estudantes, as pessoas que estão chegando aí, para que tenham essa preocupação, para não replicar. A gente vai falar mais um pouquinho dessa questão. Precisamos criar cultura nos jovens, sobretudo em relação a essa situação, porque eles já vivem numa sociedade super conectada. Então, eu achei o tema fantástico para suprir uma lacuna de formação mesmo que nós estamos precisando dar uma mudada no Brasil. Pois é, os dados lá do texto 3 do Enem, 64%, você falou de pessoas conectadas, 64,7% das pessoas com mais de 10 anos utilizam a internet. Então, é mais da metade da população. E o texto 4 destaca o seguinte, Alexandre: decisão informada versus obediência influenciada. O poder da máquina ali, trazendo para você o que você deve fazer, o que você deve sentir, como que você deve gastar o seu dinheiro, como é que você deve se posicionar nas redes sociais. Como é que fica isso? É aquela questão, cada vez mais a informação ela é descolada do papel. Então nós temos hoje uma série de informações que antes não transitavam, por exemplo, na tela do nosso celular. E com isso, os softwares vão cada vez mais aprendendo os hábitos, os costumes, para poder sugerir informações, sugerir tomada de decisões. Mas cabe ao ser humano dizer, executa tal comando automaticamente se acontecer determinado, enfim, tipo, por exemplo, me avise se, para eu poder ter um lembrete no meu celular de amanhã levar o guarda-chuva se tiver uma previsão que vai dizer que vai chover. Você pode programar a máquina para isso. Mas isso é muito legal, isso é uma facilidade que já existe no seu eu, por exemplo, eu tenho um que é fantástico, eu tenho um sensor que eu coloco na minha carteira e meu molho de chaves, que se por acaso eu esqueço de levar isso comigo na hora que eu saio de casa, aparece um alerta no meu celular. É bom que se você perder, você vai encontrar mais fácil. Sempre. Então, né? Então você dá a volta e volta para casa para poder buscar a chave que ficou para trás. Então, isso que eu estou querendo te dizer é que as máquinas elas vão te sugerir medidas corretivas ou te dando alertas que você mesmo havia previamente programado, mas a decisão final é sua, não é da máquina. Pois é, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai falar da relação do tema do Enem com as eleições no Brasil e também vamos falar um pouquinho do manual do direito eleitoral digital do Alexandre Ateniense, especialista aqui em direito digital. Já já a gente volta.
Estamos de volta com Rede Mídia, que hoje fala sobre direito digital. Aqui comigo, Alexandre Ateniense, advogado especialista em direito digital. Alexandre, fazendo uma conexão com o tema do Enem, que é a proteção de dados, você ter um direcionamento feito por robôs. Vamos voltar agora para eleições do Brasil. Acho que o WhatsApp foi o grande vencedor da eleição no Brasil. Eu não tenho a menor dúvida, porque, primeiro, foi a ferramenta de campanha, né? Nós temos um caso, por exemplo, que eu estava vendo nas páginas amarelas da Veja na semana passada, o Major Olímpio, que se elegeu lá para o Senado em São Paulo, 9 milhões de votos. Ele disse que só ganhou por causa do WhatsApp. Fez a campanha toda no WhatsApp. Ele tinha 15 segundos a cada 4 dias para poder ter um espaço na TV. Então, a única alternativa que restava para ele era fazer uma rede de influenciadores através do WhatsApp, fazer lives de manhã cedo num lugar onde transitava muita gente e tal. Então, soube usar isso. O próprio Bolsonaro, acho que foi um exemplo em termos de entender que a mídia digital ela já predominou como sendo a plataforma dessas eleições. É óbvio que a gente sabe que mora num país que, por exemplo, aqui em Minas, 35% das pessoas ainda não têm acesso à internet. Esse é um dado que é verdadeiro, que ali, nesses 35%, a política tradicional dos grandes coronéis ainda prevalece. Mas se você pensar bem, o número está cada vez mais diminuindo. Então o WhatsApp foi o grande vencedor, primeiro porque o meme disparado pelo WhatsApp foi a linguagem da internet, foi a linguagem da campanha, né? Anônimo, dialogava com jovens, e isso para mim ficou muito claro. Agora, também o WhatsApp foi um grande vencedor porque, não sei se as pessoas conseguem entender, mas existe um grande debate, um grande desafio, uma grande disputa mundial. De um lado, o Estado querendo exercer suas leis sobre uma população geograficamente delimitada, e do outro, as grandes corporações, as grandes empresas da internet dizendo assim, olha, nesse mundo digital aqui, quem manda sou eu, o Estado. Nós não precisamos de você de forma nenhuma, não só o Estado, mas eu digo também a imprensa tradicional. Também. A imprensa tradicional, o Trump nos Estados Unidos está fazendo muito bem, porque ele divulga as questões todas que ele quer pelo Twitter, e o Bolsonaro já disse para todos que vai divulgar o nome do ministério dele todo no Twitter, nas redes sociais dele, e qualquer informação que saia na imprensa tradicional é para ser desconsiderada. Então, existe uma relação diferente. E lembrando que o Trump não para nisso, né? O Trump, por exemplo, só se refere à CNN como fake news. Exatamente. Nem chama de fake news. O Bolsonaro chamou a Folha de São Paulo aqui também da maior produtora de fake news também. Pronto. Então você vê que tem muita identidade de uma coisa com a outra em termos de uso dessa ferramenta para ser o porta-voz, né? Aquilo que eu sempre digo, por exemplo, no mundo atual, o cidadão é a própria mídia. Né? O cidadão, ele é o paparazzo em potencial. Pois é, essa conexão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com os seus seguidores, e agora do Bolsonaro no Brasil com os seus seguidores, de anunciar as questões mais importantes ali pelo Twitter. O Calil já faz muito bem isso, sim, né? Desde que era presidente proporção. do Atlético, diz que é presidente do Atlético, a torcida o acompanhava ali no Twitter, e como prefeito também. Isso tira um pouquinho a mídia tradicional e esse poder do Estado, né, nessa comunicação direta com a pessoa, o gestor ali, com o público direto? Eu acho que sim. Ela corta intermediários, não tenha dúvida. Só que os usuários têm que sempre ter um hábito que eles não têm, que é validar a informação. Então, se por acaso um Trump, um Bolsonaro resolvem distorcer fatos, a mídia tradicional vai vir impiedosa em relação a isso. Eu me lembro sempre de um caso da ex-presidenta Dilma, por exemplo, ao divulgar seu currículo, no currículo Lattes, mentiu em relação, ou colocou informação errada, que ela tinha doutorado, por exemplo, coisa que ela nunca teve, e a Folha de São Paulo veio e descobriu. Então, hoje uma mentira desse tipo custa muito para a reputação das pessoas. Então, é muito importante estar sempre verificando tudo que existe a respeito de si próprio. Porque você sabe, hoje o currículo das pessoas não é formado apenas pelo aquilo que elas dizem a seu próprio respeito, mas sobretudo a partir de que terceiros falam dela. Você tem que ter aquela confirmação. Agora, voltando aqui para a eleição no Brasil, Alexandre, a gente teve uma avalanche de fake news. Foi notícia no mundo inteiro, representantes da OEA, a Organização dos Estados Americanos, vieram para o Brasil acompanhar as eleições e disseram que era um caso atípico. Essa eleição no Brasil, pela quantidade de fake news, exatamente pelo WhatsApp,
foi um caso assim, primeiro no mundo. Então eles estão estudando, poxa, como é que isso aí vai influenciar, a gente vai ter eleição nos Estados Unidos no ano que vem, então como é que isso aí vai influenciar as eleições no mundo inteiro. E eu queria também que você falasse um pouquinho do TSE, porque o TSE no primeiro turno ficou ali meio morno, aí no segundo turno, poxa, avalanche de fake news no primeiro turno, acordou, fez diversas reuniões, criou instrumentos, realmente diminuiu um pouco depois. Eles criaram uma página no TSE para dizer, olha, isso é notícia falsa, notícia verdadeira, assim como os veículos tradicionais de comunicação fizeram. Eu acho assim que isso é meu ponto de vista pessoal. Eu acho que o WhatsApp virou um campo fértil durante as eleições para o fake news, sobretudo porque, no meu ponto, eu acho que o TSE tinha que ser mais duro, tinha que ser mais rigoroso com a aplicação da lei brasileira. Nós temos o Marco Civil da Internet, que em determinado artigo preceitua que quando se tem um grupo econômico, mesmo que uma das sedes esteja no exterior, como é o caso do WhatsApp, que sede em São Francisco, mas que outra empresa do grupo tem sede no Brasil, no caso o Facebook, que é dono do WhatsApp, essa empresa, através do seu escritório no Brasil, responde. Então, o que me restou uma grande dúvida é saber o seguinte: inúmeras ações foram propostas para poder tentar apurar a autoria de quem estava disparando fake news via WhatsApp. Por que que o TSE não quis se valer, já que tinha instrumento legal para isso, de impor uma multa mais severa, para poder ver se até que ponto que o WhatsApp se tocava e passava a contribuir com a justiça brasileira para poder revelar informações que só ele dispõe, para poder tentar identificar e punir alguns infratores. Por quê? Então você perguntou por quê, eu te pergunto, por quê? Demorou a agir? Não agiu. Simplesmente fez a página fato fake e etc., mas não resolveu agir. Para mim, o TSE bobeou. Acho que ele devia, como eu te falei antes, botar a lei brasileira em evidência e com mais efetividade. Eu acho que houve uma falha terrível, não sei se os ministros estavam atentos a esse assunto, diversas vezes fizeram reunião com o partido político, a BIM, uma série de grupos assim, até os representantes do WhatsApp, também, do Facebook, inclusive o do WhatsApp, ele nem veio para o Brasil, ele participou online. Nos Estados Unidos. Eu tive com ele. E saiu antes da reunião terminar, terminar, o representante do WhatsApp com o TSE todo reunido, com representantes. Muito obrigado, estou saindo do grupo. Eu tive com ele ano passado na audiência pública que teve no Supremo Tribunal Federal. Ele veio ao Brasil. Eu tive representando o representante do WhatsApp. O sócio, o fundador. Uhum. Então, isso mostra arrogância. Isso mostra que nesse mundo aqui, o Brasil, quem manda sou eu. O que prevalece aqui são os meus interesses comerciais. Esse negócio de cumprir lei, vou pensar no assunto. Se isso for contra os meus interesses comerciais, sinceramente, eu vou manipular toda a minha infraestrutura, posso remover alguns perfis que eu acho que sejam fakes, posso aparecer, desaparecer com provas, mas não significa dizer que eu vou cumprir a ordem judicial. É porque ele tem o controle, ele tem Exato, o controle do grupo, ele pode retirar, tem como foi retirar alguns perfis que foram retirados da eleição. Ele tem a arquitetura da rede na mão. Eu lembro que eu tive um professor em Harvard, onde eu estudei essa parte de Internet Law, chamado Lawrence Lasky. Ele foi, inclusive, candidato a presidente dos Estados Unidos. Logo nas primárias, pelo Partido Democrata, na última eleição, ele diz o seguinte: tem um princípio que é the code is law, ou seja, quem tem o código de programação na mão, faz a lei muito mais eficiente do que o próprio Estado. E é o caso do WhatsApp. Ele tem um código de programação. Se ele quiser mudar, olha, agora só pode repassar para 20 pessoas, não para 200 e tantas como tinha antes. Então isso tudo é uma maneira dele driblar. Você quer um exemplo mais forte do que isso? Quando o presidente do Facebook foi detido no aeroporto de Congonhas, porque não estavam sendo cumprida aquela ordem daquele juiz lá de Lagarto, que queria revelação de dados para poder tentar descobrir uma quadrilha de traficantes. Semanas depois, o que aconteceu? O WhatsApp simplesmente criou a criptografia, ponta a ponta. Ou seja, veja como é que a coisa funciona. Ao invés de eu tentar colaborar com a justiça, eu vou dificultar através do recurso tecnológico para poder dizer, aqui quem manda sou eu. E esse grupo de empresas de robôs da Ásia estão trabalhando como nunca para fazer
essa arquitetura de dados. Por isso que eu acho que o Estado tem que colocar ordem. Pois é, a gente tem no Brasil o Marco Civil da Internet. Exato. E agora a Lei de Proteção de Dados, que a gente espera em 2020 que melhore esse. Não é um controle de censura, mas é um consenso para se evitar abusos. É a tutela dos direitos do cidadão brasileiro de poder querer investigar, identificar isso aí. A gente está falando de tutela para quem o atacou, você ter direito. Exatamente. Vamos falar um pouquinho do seu manual de direito eleitoral digital, com 118 perguntas respondidas. A gente tem um site que a gente vai deixar na tela para quem quiser. Queria que você fizesse um resumo, assim, breve, do que tem nesse manual. Bom, é a terceira edição, já é a terceira eleição que sempre a cada momento eu faço uma revisão, uma verificação de todas as mudanças que acontecem, porque eu não sei se as pessoas sabem, mas existe um pacote de normas, de leis, que são modificadas de eleição para eleição. E a grande novidade dessa eleição agora foi a questão de permitir o impulsionamento, ou seja, o candidato comprar link patrocinado para poder potencializar a sua presença online. Com uma eleição onde nós tínhamos a proibição da doação de pessoa jurídica, o impulsionamento passou a ser uma alternativa. Mas, na prática, eu posso dizer que esse impulsionamento não teve assim, o resultado que se esperava, sobretudo porque o WhatsApp acabou prevalecendo como sendo a grande ferramenta de campanha. O que eu acho muito interessante destacar... E no WhatsApp você não pode impulsionar, você poderia impulsionar no Facebook. Pode. Porque Exatamente. O WhatsApp é uma rede fechada, seus comunicação grupos. 1 para 1 ou 1 para grupo. Entendeu? Então lá não existe justamente a possibilidade de você impulsionar. Mas o que ocorre é que as pessoas, nessa eleição, por exemplo, já ficou claro que a internet era o campo onde a campanha eleitoral acontecia. Teve vários candidatos que quiseram, assim, de uma hora para outra, falar com uma rede. Não tinha essa rede formada há tempos atrás. Então, com isso, não tinha varinha de condão mágica que pudesse fazer com que ele conseguisse o que o Bolsonaro conseguiu, por exemplo, de ter um público ali gigantesco em comparação com seus outros concorrentes. Então, eu acho que a legislação brasileira eleitoral ela é avançada e, por ser avançada, normalmente esses temas relacionados à mídia digital lá é onde a gente encontra sempre as primeiras referências. É que me surpreendeu muito a inércia, a pouca coercitividade do TSE em punir e deixar que o WhatsApp virasse um campo fértil para as fake news. Ok, é um desafio muito grande. O próprio TSE, a ministra Rosa Weber, disse no primeiro turno, olha, é um campo novo, nós estamos estudando. Realmente é muito difícil, a gente tem que acompanhar, mas essas organizações, os governos têm que se preparar mais rapidamente para enfrentar isso. Por quê? Porque nas eleições dos Estados Unidos, o Trump teve o Facebook como ferramenta e ele venceu a eleição com o Facebook. No Brasil, agora a eleição de outubro foi o WhatsApp. Vamos ver em 2020 a eleição para prefeitos aqui no Brasil inteiro. Qual a plataforma que vai estar aí no domínio? Eu espero que exista algo que não aconteceu, que é uma governança digital por parte do Estado brasileiro. Governar digitalmente significa tomar as rédeas da situação e falar, dentro desse ambiente, dentro da minha jurisdição, aqui valem as minhas leis. Se você, as empresas, quiserem estar aqui presente, fazendo essa rede toda, cumpra a minha lei. Então vamos esperar. Código Civil da Internet, Direito Digital. Alexandre Ateniense, muito obrigado. O Rede Mira está terminando. Acompanhe o programa também nas nossas redes sociais. Muito obrigado, Alexandre. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. A gente se vê na terça-feira que vem. A gente está esperando por você. Até lá.